Serafim Júnior. Sou João Paulo Miranda. E nós somos a Semente Abstrata. Um projeto aqui com um formato numa cara jovem que busca discutir assuntos herméticos, esotéricos, ocultistas, com muita profundidade, com muita seriedade, com muita responsabilidade, mas sempre com uma linguagem muito acessível, para mostrar que as coisas mais transcendentais que existem estão ao alcance de quem quiser. De todos, mas mais especificamente quem quiser. E além de tudo é uma questão, é prazenteiro, né? É o quê? É prazenteiro. Prazeroso, é prazenteiro. João, você é um dicionário, né, João? Poesia, né? Coisa... Mas não é? Gente, uma maravilha. Caiu de paraquedas aqui, é a primeira vez que você aparece, pesquisa sobre a gente nas redes sociais. Nosso site logo mais vai estar no ar, mas ainda quem quiser conhecer uma base do que nós já fizemos aí ao longo de mais de 5 anos de estrada, né, João? Tem o antigo site do Núcleo 137, que é o núcleo137.com. Existem algumas centenas de textos, de materiais muito bacanas lá. E agora da Semente Abstrata. Primeiro no Facebook. facebook.com/Semente Abstrata. YouTube. youtube.com/Semente Abstrata. E o Instagram. Instagram, @Semente Abstrata. Isso aí, o Instagram todo dia com conteúdos exclusivos, conteúdos inéditos, muita coisa bacana. Qualquer outra coisa, manda um e-mail para sementeabstrata@gmail.com. Certo? Certinho. Agora, com as decorrências do final do ano, nós deixamos acumular um pouquinho as mensagens que a gente recebe do público, no e-mail e mesmo nas páginas nas redes sociais. Em breve vamos colocar tudo em dia e tem dúvida, tem crítica, qualquer outra coisa, vem falar, vem bater um papo com a gente. Certo, João? É isso aí. João, dando sequência nessa jornada que iniciamos há alguns programas, nós vamos falar sobre alguns, mais especificamente hoje, um dos arcanos maiores do tarô. Se esse é o primeiro programa que você está conhecendo a gente, que você está tendo um primeiro contato com a gente, dá uma olhada no YouTube. Todos os programas que nós fazemos aqui são postados depois no YouTube para você assistir a hora que você quiser. Então já fizemos um programa falando um pouco da introdução de um tarô iniciático. Fizemos um programa sobre a história oculta do tarô, que inclusive depois a gente vai até conseguir o link para postar na nossa página, João. Essa semana nós recebemos um feliz convite da TV Gazeta para participar do programa Todo Seu. Né? O nosso sempre queridíssimo João Paulo Miranda foi representar a Semente Abstrata e fez uma exposição super bacana. Aliás, o programa indo ao ar hoje sendo agora 6h03 da manhã mais ou menos, hoje à noite, que horas, João? Você faz ideia? 10 horas da noite, 22 horas. 22 horas no programa Todo Seu da TV Gazeta, participação do João aqui da Semente Abstrata com o Celso Zucatelli. Com o Celso Zucatelli. Aproveito para agradecer a você, aproveito para agradecer a todos, e especialmente para agradecer a equipe da TV Gazeta que recebeu Semente Abstrata através de mim com muita simpatia e muito carinho. Eu agradeço demais. Nossa primeira participação na TV aberta, né? Antigamente participamos no programa do Grego, né, no Vida Inteligente, TV e agora Floripa, aqui na TV aberta. Que legal, João. Muito bom. Foi muito legal. Acho uma conquista muito importante pra gente. Espero que vocês gostem, né? Não, foi muito legal. Eu acho que vai ser... o pessoal vai curtir. João, Arcano 6. Arcano 6. Chegamos agora num arcano... No arcano síntese. Que sintetiza todo o tarô. Todo o tarô. É sempre muito importante reforçar as reflexões que João e eu temos trazido ao longo dos programas de analisarmos os arcanos individual e coletivamente. Enxergarmos todo o simbolismo encerrado em cada uma das lâminas, ao mesmo tempo que enxergamos também como cada um deles interage entre si. Por que nós chamamos o arcano 6 de arcano síntese? Se nós somarmos as 22 lâminas do tarô maior com as 56 lâminas do tarô menor, nós chegamos no número de 78. Fazendo a redução desse número, somando o 7 com o 8, nós chegamos no 15. Por isso que o arcano 15 é conhecido como o grande arcano. Mas também sintetizando o número 15, somando o 1 com o número 5, nós chegamos no 6. Então, o arcano 6 revela dentro de si todos os mistérios do tarô. Todos os mistérios das 78 lâminas. Certo, João?
Tá tudo cifrado aqui, né? E uma outra informação que eu também quero usar para nortear esse nosso bate-papo sobre o Arcano 6. Vamos lá. O jeito que eu entendo que melhor resume todo o universo contido dentro dessa carta, João, é o Arcano do Perfeito Equilíbrio. É isso aí. É isso aí, né? É isso aí. Então vamos lá, João. É a síntese. É a síntese. É a síntese, é o supremo equilíbrio. É o Arcano do Supremo Equilíbrio. E eu queria que você começasse fazendo uma exposição aí das suas impressões, das suas leituras dos símbolos, enfim. Vamos bater um papo. Vamos. Bom, começar pelo perfeito equilíbrio, né? Por que perfeito equilíbrio? O 3, que é 3 é metade de 6. Uhum. 3 é o número do equilíbrio. O arcano 3 é a imperatriz, a geratriz, a força geradora da vida. Né? O número 3 ele pode ser representado simbolicamente através de um triângulo. Né? O próprio triângulo que representa a trindade, as trindades, né? E também representa o equilíbrio. Né? Porque quando você tem, por exemplo, a polaridade, você tem uma reta. Uhum. E a reta, se você tem, por exemplo, um cabo, ele nunca fica equilibrado por si só. Ele indica um desequilíbrio. Para que haja equilíbrio, precisa ter o quê? O terceiro ponto. A gente podemos até fazer uma analogia com uma bicicleta, né? Que tem as duas rodas. Você é o ponto de apoio, aí você traz o equilíbrio. Então, o 3 é o número... Deu para pegar, né? Deu. 3 é o número do equilíbrio. 6 é o número do supremo equilíbrio, porque é o equilíbrio perfeito. Representado aí simbolicamente no hexagrama, o selo de Salomão, né? E que demonstra o quê? O próprio princípio da correspondência, a lei hermética da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, corresponde ao que está embaixo, e o que está embaixo corresponde ao que está em cima. Uhum. Então é o equilíbrio, é o supremo equilíbrio entre o mundo divino e o mundo terreno. E esse equilíbrio deve ser feito no mundo humano. No mundo humano, que é o meio. Uhum. É o meio. É legal desenvolver até um pouco disso que você nos trouxe, João, porque quando nós falamos de Maitreya, ou na ideia do próprio Hermes Trismegisto, é sempre importante entender essa tripla divisão dos planos, né? O divino, o chamado terreno e o chamado humano, ou primeiro, segundo e terceiro trono, logos, enfim, que na superfície da Terra, aqui na humanidade mais especificamente, encabeça todo esse processo evolutivo. O João comentou um negócio ali que eu acho que é super relevante. João, você disse que o selo de Salomão, o hexagrama, como estrela de 6 pontas, ele reflete o que está nessa lâmina, certo? Sim. Eu ousaria até dizer que quando olhamos para o hexagrama, nós estamos olhando para o Arcano 6. Tudo, ou seja, é até um jeito de entender o tarô inteiro. É isso mesmo. Eu gosto muito de quando eu estava estudando, eu tive a grande honra de, nas 2 oficinas que nós fizemos do tarô, ainda na época do Núcleo 137, você falou sobre eu falei sobre esse arcano. E a ideia de conciliação, porque, veja, você comentou, eu adorei o exemplo da bicicleta. A bicicleta como 2 rodas que uma terceira coisa, a nossa consciência, o nosso equilíbrio, conduzimos. Olha só, aonde é que Forrat e Kundalini, o fogo quente, o fogo frio, o fogo cósmico e o fogo terreno, devem se harmonizar? Dentro da gente. O triângulo com o vértice para baixo, o triângulo com o vértice para cima, se harmonizam, resultando na estrela de 6 pontas, no hexagrama, como uma 7ª coisa. É isso aí. É exatamente dentro de cada um de nós. E agora eu queria pedir para você desenvolver para a gente como que isso está velado nessa figura aí que a gente tem no tarô. Vamos lá. E eu queria que você usasse para explicar isso uma pitadinha de mitologia grega. Então, não, vamos lá. Com certeza.
lembrando que você trouxe a figura de Hermes, o Trismegisto, né? Que o correspondente, que é o deus Tote, egípcio, que é Hermes na mitologia grega, Mercúrio na mitologia romana. Mensageiro dos deuses. E na mitologia, vamos dizer, na mitologia não, na tradição, vamos falar de mitologia, a tradição hebraico-cristã é Micael. É o sexto senhor, né? É o sexto princípio búdico superior. E a figura de Hermes na mitologia, o mensageiro dos deuses, ele é uma divindade jovem, jovial, né? Aquele que voa, é o mensageiro, é o psicopompo, né? Ele vai, ele volta. E ele tem um componente de travessura muito grande, né? O deus Hermes, ele é danadinho, né? Danadinho. Tanto que ele é repreendido por Zeus e fala, né? Porque uma sombra de Mercúrio, uma sombra de Hermes é a mentira, né? Eu falar demais, a tagarelice é a mentira. Posso fazer um rápido parênteses? Claro. Olha só, eu achei muito interessante o que você tinha comentado, João. Certas vezes, conversando com alguns amigos que têm uma bagagem, uma referência umbandista, eles tinham feito um paralelo para mim de Hermes Trismegisto com Exu. Que na tradição, na mitologia africana, é mensageiro. É um mensageiro. Muitos, parece que, entre aspas, profanamente, atribuem uma figura a algo mais complicado, algo mais... Mas como você bem comentou, uma figura polar. Uma figura a ser trabalhada, mas que, se bem trabalhada, pode trazer muita coisa bacana. Pois é, olha que curioso, porque justamente ia começar a falar, que eu trouxe a figura de Hermes aqui, né, do deus Hermes, e a figura que é mostrada aqui no alto do arcano é quem é esse Cupidinho, né? Cupido. O Cupido, que é Eros, né? Eros, que ele tem uma familiaridade com Hermes, existe até segundo algumas genealogias, ele seria o filho de Hermes e de Afrodite, né? E dependendo do ponto de onde você... da sua referência na mitologia, né, ele também é trazido como uma força, uma força originada diretamente do caos, né? Porque ele representa o amor. E o amor é a força que mantém a coesão de todo o universo, né? Você fala que todo o universo é amor. E como é o nome da lâmina? É o amoroso. O amoroso. O amoroso também é chamado, o sexto senhor Micael, Aquibel, é chamado de o amoroso. Né? Então a figura de Eros representa o que? O deus do amor. Então ele tem essa conotação mais primordial de ser o que mantém a coesão do próprio universo, tá? Mas, por outro lado, ele é um filho de Afrodite, ele trata o quê? Das questões... ele traz muitos desafios aos humanos e aos deuses também, né? Ligado ao quê? Ligado às paixões, aos desejos. Né? Então, a flechada de Eros, ela já causou muitos transtornos. Né? Às vezes até em literatura, por exemplo, Shakespeare usa muito essa figura também, em outras literaturas e outros autores também. Quando a pessoa é flechada por Eros, a pessoa perde absolutamente a razão. Né? Ela se torna escrava das suas paixões e dos seus desejos. Então é muito significativo nós prestarmos atenção por esse lado, né? Porque o lado de luz seria o amor universal, entendeu? Seria a nossa conexão com o espiritual, com o princípio búdico, né? A gente chama de Budi Taijazi. Mas a sombra dele pode ser o quê? Loucura, né? Ele pode provocar loucura, paixões desenfreadas, entendeu? Um apego muito grande aos baixos instintos, às baixas emoções. Sim. Olha a polaridade aí. Nós não estávamos falando aqui dessa própria polaridade que existe, né? E a própria polaridade que é cifrada no próprio número 6. Né? O número 6 é o perfeito equilíbrio que nós devemos almejar.
o quê? Trabalhando essas questões ao nível da nossa alma. Sim. Sim, Né? eu acho que aí buscando tá o quê? O sentido de sublimação. Uhum. E você vê que aqui na lâmina existe o quê? Existe o cupido. Eros, ele dá a flechada, né? Para nos desafiar, né? Para nos desafiar, para trazer essa questão da paixão, mas para fazer o quê? A paixão, o desejo, para fazer com que nós, através da vigilância dos sentidos, através do processo de sublimação das nossas lidanas, enfim, as tendências negativas, nós chegarmos a um sentido de equilíbrio perfeito na nossa alma, Sim. de conexão. Através do quê? Do nosso livre-arbítrio. São dois caminhos que são demonstrados aqui. Uma mulher, aparentemente, elas são bem diferentes, né? Uma Sim. da outra. E só complementando o que você comentou, João, nós costumamos, se eu não me engano, era Joseph Campbell que dizia isso. Nós chamamos de mitologia a religião dos outros. Né? E o mito de Eros e Psique está muito bem refletido dentro dessa lâmina. Sim. Da mesma forma que nós dizemos que o mito de Eros e Psique é uma analogia também para se referir ao processo iniciático, em que espírito, como Eros, e Psique, como a alma, são dois amantes que estão separados e se buscam eternamente. Esse é o processo iniciático. E essa Psique, que na figura se mostra desdobrada em duas figuras, a mente e a emoção, o mental e o astral, ou seja, os dois veículos que compõem aquilo que a gente chama de alma. Logo, o processo de iniciação, o processo para que nós consigamos nos conectar e entender a nossa realidade espiritual, divina e que está em perfeito equilíbrio, é através da harmonização desses dois caminhos. Ou seja, esse indivíduo, então, que está aqui, que precisa escolher o caminho, busca entender qual rumo ele vai seguir, ele só vai conseguir ouvir o anjinho travesso, que na verdade não tem nada de travesso, na verdade é o caminho que ele busca, a hora que ele conseguir andar na bicicleta equilibrado. Equilibradamente, seguindo exatamente o caminho do meio, né? Seguindo o caminho do meio, porque também você fala, até essa questão da polaridade, como o amoroso, isso colocando nós, né? Qualquer um de nós humanos, como é que nós vamos entender a luz, a consciência, se nós não passarmos pelas provas, pela escuridão, pelas paixões, né? Pelas questões complicadas. Como você vai conseguir resolver uma questão, uma sombra sua, se ela não se revela? Eles falam assim, não, ele tem que seguir para o caminho da consciência aqui, para o caminho, sabe? Porque a outra quer levá-lo, a de verde e amarelo aqui, ela quer levá-lo para o mau caminho, entendeu? Cara, mas faz parte do processo. Sim. É um pouco também aquela parábola do filho pródigo, sabe? Vai lá, vai ter as suas experiências. Vai tomar seu tombo. Tem que tomar muito tombo. E sabe aonde a gente vai falar muito disso? E aí aquela questão de tomar cuidado com a culpa. Né? Que aí às vezes você fica com aquele complexo de culpa da vida, você trava a sua vida. Sim. Né? Sim. É uma criação, né? Com certeza. João, vamos lá. O que eu acho que ilustra, e nós vamos desenvolver isso ainda oportunamente. O Arcano 6, ele é a síntese do Grande Arcano, correto? A síntese do Grande Arcano. E só dando um spoiler aqui para o pessoal, mas, pessoalmente, sabe qual que é o termo que eu acho que resume o Arcano 15? Atrito. Atrito. Ou seja... Oposição. O atrito, pela oposição, aqui as duas mulheres, é o caminho para que nós consigamos alcançar esse perfeito equilíbrio. Você lembra que no Arcano 15, que nós vamos falar daqui a algumas semanas, né, tem aquela figura, como é que chama? Híbrida, né? Aquela figura híbrida, aquela esfinge, e existem dois diabinhos do lado que são curetes, né? Olha a polaridade lá dos curetes, cifrada aqui também. E é curioso o seguinte, o mito de Eros e de Psique
né? Psique, ela perde a conexão com Eros quando ela não cumpre o prometido, que ela havia prometido que ela nunca veria a face de Eros, né? Eles ficariam casados e o Eros, né, ele só aparecia no escuro. E ele falava, olha, não, você nunca vai poder ver minha face, né? Enquanto, sei lá, até determinado ponto, tal, mas você não pode ver minha face. E ela adianta esse processo, ela não consegue se segurar, e um dia ela vê a face de Eros, né? Ele era uma figura, um dos mais belos deuses, né, do panteão e tal. Mas, como ela descumpre a promessa, ela perde a conexão e ela fica dormindo, né? Ela fica inconsciente, né? E sentindo essa falta da sua contraparte, do próprio Eros. Então, nós podemos fazer uma conexão com a esfinge do Arcano 15, que até aquela questão, o Arcano 15, aquela esfinge, representa o dragão do umbral, Sim. né? Que nós vamos chegar no supremo equilíbrio quando nós passarmos por essa prova do dragão do umbral. Mas você não pode queimar a etapa. Sim. Você tem que estar preparado. Entendeu? Se você não está preparado, acontece o que aconteceu com o Psique. Entendeu? Você vai lá pro final da fila. Sim. E fica dormindo, sabe? Agora, onde a gente Perde pode a sua conexão. observar isso nos dias de hoje? Já reparou, João? Quando eu fiz a faculdade de publicidade, eu tive um professor de psicologia que ele comentou que nós vivemos numa sociedade hoje que a gente recebe tantos estímulos externos que, como uma defesa natural do nosso organismo, ele começa a nos blindar. Nos blindar. A gente simplesmente vai recebendo tanto estímulo que a gente começa a criar essas barreiras, essas proteções, que a gente começa a ter uma dificuldade de conexão com o exterior. Então aí tem aqueles males, né? Aquelas moléstias mais modernas, do tipo transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, aquelas coisas, mas que mostram uma dificuldade de concentração. De concentração com o mundo externo a partir da conexão com a nossa realidade interna. Aí que está um ponto que eu acho chave. Chegando aí, nós nos tornamos jovens, adultos, com muitas ansiedades, muitas inseguranças, com dificuldade de lidar com frustrações, com dificuldade de viver no mundo. E não é fácil mesmo. Não é. É muito difícil. Só que o caminho para isso é esse equilíbrio interno. Claro, muito mais fácil falar do que fazer, mas eu acho que isso serve de reflexão. Claro, mas se você não fizer, você vai ficar frustrado. Uma hora tem que começar. Ou seja... Porque aquilo não é nem que você procura o quê? Entender a sua frustração. Sim. Por que eu estou frustrado? Por que eu estou frustrado? O que eu posso fazer para não me frustrar? Deixa eu procurar entender o processo. Sim. Sim. Não é? Porque há duas possibilidades. Entender esse processo, no caso de uma frustração. Entender, eu me frustrei por causa disso. Qual que é o aprendizado que eu tiro? Bola para frente. Uhum. Ou ficar lamentando, sentindo aquela frustração, revivendo isso, deixando isso consumir a nossa vitalidade. E travando a vida toda. Travando a nossa evolução. Travando a evolução, né? Desperdiçando uma vida. E o que é mais fantástico, e nós, como estudantes de ocultismo, de iniciação, o que todos nós buscamos? Essa conexão de fato com Eros. Aquela conexão de fato. Que ela é natural e inerente a todos. A todos. A todos. O ponto é, ao longo da vida, pela realidade que a gente vive hoje, pela realidade que a gente cria, nós vamos obstruindo, dificultando essa conexão. E nós não temos que criá-la, nós temos que desbloqueá-la. Desbloqueá-la, com certeza. Porque não existem separações, somos nós que criamos. Sim. Não existem separações. Sim. Né? Somos nós que criamos as separações. E como caminho para descriar para desconstruir essas separações, é o perfeito equilíbrio. É o perfeito equilíbrio. É o perfeito equilíbrio, justamente. E tem uma outra curiosidade, aí nós fechamos, que é a seguinte, né?
um dos nomes ocultos do Arcano 6 é a beleza. Sim. Né? Sim. É a beleza, o Arcano 6 é a beleza. E ele também pode ser conectado à Sefira Tiferet, da Árvore da Vida, que é a sexta, que é a Sefira do Sol. E que é aquela que faz o quê? Ela está no meio da Árvore da Vida e ela é o que tem mais conexões. Ela está conectada com todas as outras Sefirot, né? A Sefira Tiferet está conectada. Então aí você vê que não existem separações. De modo algum. Somos nós que criamos essa falsa noção de separatividade. Então, na verdade, Eros e Psique, né? Onde está o seu Eros? Onde está o meu? Está aqui, agora, está aqui dentro. Tá aqui dentro. E um ensinamento que a gente aprende na iniciação, que eu acredito que possa contribuir muito com isso, é nós aprendermos a pensar com o coração e a sentir com o cérebro. É isso aí. E vigilância dos sentidos. Como caminho para chegar nisso. Fechou. Fechou. João, obrigado. Temos que correr ainda. Um monte de coisa para fazer. Meus queridos, obrigado sempre por nos acompanharem. Pessoal. Semana que vem estamos de volta, muito provavelmente com convidada, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Valeu.